Olá, para você que acompanhou o Jogo Aberto aqui no YouTube, é hora de Band Placar, oferecimento BandBet, para a gente falar um pouquinho dos principais destaques do fim de semana, desta sexta-feira também, e as melhores oportunidades para você apostar e fazer a sua fezinha. Bernardo Ramos, vamos começar com o Campeonato Paulista, porque neste sábado o Corinthians enfrentará a Portuguesa em jogo no Pacaembu. Corinthians que tem a melhor campanha da competição, já está classificado de maneira antecipada e pode, neste fim de semana, garantir a melhor campanha geral da primeira fase do torneio estadual. Quando enfrentará a Portuguesa, precisa da vitória, mas aí também tem que contar com um tropeço do São Bernardo contra o Guarani nessa 10ª rodada. Eu acho, Aline, não sei o que você pensa a respeito, que é uma questão de tempo para que o Corinthians assuma a primeira posição no geral. O Corinthians será o primeiro colocado geral. Confirme, na verdade, né? Porque já tá. Exato, vai acabar sendo, assim, não só pela matemática, mas pelo futebol desempenhado. O Corinthians hoje joga o melhor futebol do estado de São Paulo. Há quem diga que é o melhor futebol do país, do Brasil. Aí é muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Afinal de contas, tem outras equipes em outros estados jogando muito bem. É o caso do Flamengo, por exemplo, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, que está desempenhando muito bem no Rio de Janeiro. Vem de uma vitória sobre o Botafogo, já havia vencido o Botafogo no clássico da Supercopa e venceu neste meio de semana a equipe alvinegra por 1-0. Mas voltando aqui a falar sobre o Corinthians, que para mim pratica o melhor futebol do estado, é uma equipe que deve entrar misturada, né? Sem os titulares. Veja, o técnico Ramon Dias colocou em campo aquilo que tinha de melhor na partida contra o Santos, no meio de semana, na última quarta-feira, para encarar Neymar. E o Corinthians botou o Neymar no bolso. O Neymar não fez absolutamente nada na partida, teve uma oportunidade, que foi um chute aos 27 minutos do primeiro tempo, para a grande defesa do goleiro Hugo Souza, que para mim tem que ser convocado para a seleção brasileira, né? Então a gente pode ver um Corinthians com esse cara aqui, o Angel Romero, sendo titular ao lado do Thales Magno ou do Pedro Raul, poupando o técnico Ramon Dias, Memphis Depay e Yuri Alberto na frente. No meio de campo também são infinitas as possibilidades, como o BandBet. Ele pode jogar, de repente, com Ranieri, Charles, Rian, Coronado, né, fazendo um meio de campo diferente daquele, à exceção do Ranieri, que entrou em campo na partida contra o Santos no meio de semana. Então é o seguinte, a gente vai falar mais sobre o Corinthians, mas antes eu peço a você que aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e faça sua fezinha no Corinthians. Lembrando a você que você pode fazer uma dupla no Campeonato Estadual de São Paulo, uma aposta dupla. Aí você aposta R$30, você ganha cashback de R$30 também, tá? Então é imperdível essa especial bandbet.bet.br para você, tá? Uma exclusividade BandBet para você neste final de semana que está para começar ainda bem. Aline, você concorda comigo? Você acha que o Corinthians joga o melhor futebol de São Paulo hoje? Concordo com você. Você citou o Memphis, que deve ser poupado, né, neste fim de semana. Ele fez aniversário, uma grande festa na última quinta-feira de Memphis Depay, aniversário. Teve isso? Super chique e tal. Você foi convidada? Não fui. Só acompanhei pelas redes sociais. Enfrentando uma Portuguesa que, aliás, também está na zona de classificação do Grupo B, chave que tem o Santos, que está fora da zona de classificação. Então, uma partida importante também para a Portuguesa. A gente sai de São Paulo para o Rio de Janeiro agora para falar de Flamengo e Vasco. Mais um clássico no Campeonato Carioca, porque o Flamengo já escalou essa tabela da competição. Começou o torneio estadual lá com as reservas, né? Na verdade, o time sub-20. E agora conseguiu chegar à primeira colocação do Campeonato Carioca, enfrentando um Vasco que está ali na parte de cima, mas que teve uma queda de desempenho. Teve uma queda de desempenho, o técnico Fábio Carille está sendo hostilizado, inclusive no jogo contra o Sampaio Corrêa, o João Vitor, zagueiro do Vasco, foi tirar satisfação com o torcedor. Quase brigou com o torcedor, né? Porque o Fábio Carille está sendo muito xingado pela torcida do Vasco da Gama. É fato que o Vasco não pratica um bom futebol, né? Já joga com os titulares faz tempo, não perde, mas também não ganha de ninguém. Perdeu o clássico para o Fluminense, é verdade, mas não consegue ganhar de times menores, de menor investimento. E aí o que aconteceu? O Sampaio Corrêa, por exemplo, que empatou com o Vasco da Gama, acabou escalando, como você falou, em relação ao Flamengo, a tabela, e chegou à zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. É um Vasco que se fia muito em dois jogadores, na verdade 3.
Paulo Henrique, o lateral pelo lado direito, Lucas Piton pelo lado esquerdo e o Verratti, o centroavante. De resto, o time do Vasco não joga absolutamente nada, embora tenha jogadores de qualidade, como Tietê, Paulinho, Jair, Payet, Felipe Coutinho, são bons jogadores, ou seja, é o time do Vasco que pode mostrar mais. E eu acho o seguinte em relação a esse Vasco da Gama, Aline, é uma equipe que só vai disputar nessa temporada o Campeonato Carioca. Eu não consigo imaginar o Vasco brigando por Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, assim, é um Vasco que tem que ficar ligado nesse Campeonato Carioca. Em contraponto, é um Flamengo que estará desfalcado pelo Gerson, né, que foi expulso depois do jogo, naquela treta, depois do jogo contra o Botafogo, no meio de semana, né? Mas pode ter até 9 jogadores convocados para as seleções que vão disputar daqui a pouco a data FIFA, né? Então, o Flamengo que só por esse argumento a gente vê a qualidade desse time do Flamengo. É um time muito bom e eu acho que vai vencer o Vasco da Gama. Esse é o meu palpite. Faça seu palpite, dê o seu palpite em bandbet.bet.br, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo. Você vai acessar a capa do site ou então você digite aqui o endereço para o qual eu estou apontando aqui na tela, no seu browser de preferência, aí você vai acessar bandbet.bet.br e vai fazer a sua fezinha no Campeonato Estadual. Lembra, tudo aquilo que eu falei sobre o Campeonato Paulista vale para o Campeonato Carioca também. Ou seja, você aposta R$30 em 2 jogos, R$30 em 2 jogos e tem cashback de R$30. Tem também o cashback progressivo nessa BandBet Week, Aline. Como é que funciona isso? Explica pra gente, Bernardo. Você aposta em um jogo, ganha cashback de 20%. Aposta em 2 jogos, cashback progressivo para 40%. 3 jogos, cashback para 60%. E assim sucessivamente, até 100%. É a BandBet Week que acabou sendo prorrogada até o próximo domingo. Então você não perde por esperar aqui em bandbet.bet.br. Esse é o Band Placar, um oferecimento Bandbet. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até uma próxima.